E aí, meninas? Me contem quem é gestante aqui, quem tá entrando pela primeira vez, quem é mamãe que tá amamentando e que tá passando por perrengue, quem é mamãe que tá amamentando e que tá tudo bem com a amamentação. Deixa eu conhecer vocês. A Laura é gestante de terceira viagem. Estou com 37 semanas e 4 dias. Laura, e aí? Conta pra gente, conseguiu amamentar os outros 2 bebês? Tá aqui, deve ter tido perrengue na amamentação, não? Oi, Lê, oi, Patrícia, sejam bem-vindas. Ah, Josi, passei perrengue há 5 anos e desisti de amamentar, no primeiro mês. E agora, 13 semanas, quero fazer diferente. Isso aí! Já tá começando com o pé direito, né, Josi? E muitos coraçõezinhos, eu me identifiquei com esse tema. É, Su? Conta pra gente a sua amamenta e eu quero saber por que tu te identificou com esse tema, Su. Maia, graças a você tô amamentando muito bem. Ai, querida, que coisa bem boa. Fico tão feliz, né? Imagina poder ajudar tantas famílias, né? Tantas duplas, mamãe e bebê, com amamentação. É motivo de orgulho. Eu sou muito grata, diariamente eu agradeço por ter esse trabalho assim que vai muito além de um trabalho, né? Uma missão mesmo. Priscila, mamãe com bebê de 4 meses com amamentação exclusiva. Aê! Parabéns! Não é fácil manter a amamentação exclusiva. E aí, meninas? Vamos ver aqui. A Laura conseguiu amamentar só até os 3 meses. Tenho prótese mamária e sempre tive pouca produção de leite. Será que a culpa é da prótese? Hein, Laura? Dependendo da inserção, né? Se foi na areola, pode haver comprometimento de ductos, de nervos, né? Estou com 38 semanas, diz a Bru, e primeiro filho, Cauã. Ai, tá quase ganhando. Que amor. A Amanda tem um filho, Joaquim, de 1 mês e 15 dias. Muitas dúvidas sobre a amamentação. Ixi, vamos lá, toca a ficha nas dúvidas aí, né? Botem na caixinha aqui, tá, meninas? A Laura queria muito que dessa vez fosse diferente. Então, Laura, por que será que tu não teve leite, né, suficiente nas outras amamentações? O que será que... Sabe que muitas vezes, quando não dá certo essa amamentação, a mãe não tem leite, a culpa vai para questões que às vezes não é a causa, né? Porque às vezes se apega à cirurgia mamária. Tem mães que colocam a prótese, né? Não sei se é o teu caso, tá? Que a mama tem sinais de hipoplasia glandular, né? Antes da prótese, né? Mamas com tecido glandular insuficiente, mamas que não se desenvolveram durante a gestação, durante a puberdade, né? Mamas bem características, assim, de que tem pouca quantidade de glândula, ou por questões hormonais nessas fases do desenvolvimento, né? E também durante a gestação, que pode impactar, de fato, na produção de leite, né? Mas são, assim, casos raros, né? Não são comuns de acontecer. Mas muitas mães que botam a prótese, às vezes têm mamas, né, com tecido glandular insuficiente, porque muitas vezes são mamas que são, assim, que tem uma característica muito específica. Eu até escrevi um post para a semana que vem. E mamas muito espaçadas, mama com formato pendular, né? Tem características específicas que a gente consegue fazer diagnóstico. Às vezes bota a prótese justamente para ficarem assim num aspecto normal, de mamas normais, né? E aí esconde, mascara aquela mama hipoplásica, né? Eu já tive casos, tá? E aí pode, de fato, mesmo praticando livre demanda, mesmo bebê mamando com eficiência, tudo bonitinho, sem os de bicos, ainda assim essa mama tem um limite, né, de produção de leite, porque tem glândulas em quantidade insuficiente, né? Mamas que não se desenvolveram completamente. E aí, por tudo que a mãe faça, estimule
não vai, essa mama pode até, né, a quantidade de glândula que tem pode até produzir mais, mas ainda assim é muito difícil de responder aos estímulos, né, porque tem quantidade de glândula insuficiente. Os casos que eu atendi, as mães não conseguiram amamentar exclusivamente, mas a gente entrou com a relactação e a mãe seguiu ficha amamentando no peito com o complemento. E a amamentação, né, mais complemento é amamentação. Não é exclusiva, mas é amamentar, né? Então, meninas, eu escolhi esse tema para a live de hoje, né? Porque a gente fala muito assim que a amamentação ela não é instintiva, ela precisa ser aprendida pela mãe, pelo bebê, e de fato, nos seres humanos a amamentação ela deixou de ser instinto, né? Desde que o homem saiu das cavernas, que entrou então, né, numa sociedade e que veio culturas e culturas, tá? O instinto foi se perdendo, né? Porque, obviamente, e claro que hoje, né, a gente tem até a década de 30, de 40, se tinha muito a cultura da amamentação, né? Que eram mulheres que se ajudavam, mulheres que tinham, né? Que se ajudavam e que uma via a outra amamentando, e as filhas e os filhos viam a mulher amamentando, e a vizinha, então que era a cultura da amamentação era essa, né? Não se via, por exemplo, na década de 30, 40, né, era muito raro um bebezinho mamar a mamadeira, né? A maior parte das mulheres amamentavam porque fazia parte da cultura a amamentação, né? Então, a cultura é quando de mulher para mulher, naquela época, obviamente, né, os homens não eram separados, desvinculados das suas tarefas de pai, né? Mas as mulheres ficavam nos seus grupos e mulheres viam mulheres amamentando, crianças viam mulheres amamentando, né? Essa é a cultura. E aí entrou, claro, um período onde veio a indústria, né, do leite em pó, onde o bonito, né, o feio era a amamentação, era feio, era coisa de pobre, né, e aí bonito e fino, elegante, sincero era dar mamadeira com fórmula, porque os bebês, né, engordavam mais, enfim. E aí se perdeu a cultura, né, da amamentação e também o instinto também foi por água abaixo, né. Então hoje a gente sabe que a amamentação ela deve ser aprendida, né, e a mãe e o bebê estão aprendendo, né? Claro que o bebê tem uns instintos mais aflorados, né? Mas a gente precisa ajudar o bebê a ter, né? Ajudar o bebê, ajudar os instintos do bebê, para que ele consiga, né? Mamar bem, tá? E onde é que entra a intuição, então, né? Essa semana que passou, né? As mamães que eu atendi, eu vi assim a diferença de uma mãe, né, com uma intuição errada, né, uma intuição. O que é intuição? Intuição é algo que vem do sexto sentido, né, aquela intuição que a gente, que talvez tenha uma vozinha lá dentro que nos diz, né, ou que nos alerta, ou algo que dentro de nós, né, nos acende algo dizendo que aquilo, né, que aquilo não tá legal ou que aquilo tá bem, né? A minha intuição, ela diz que tá indo tudo bem, a minha intuição diz que não, tem alguma coisa que não tá legal, né? E a intuição de mãe, ela existe, né? A gente somos seres intuitivos, né? Mas parece que assim, eu fiz uma pesquisa essa semana, não sei se vocês viram, no meus stories fiz ontem, na verdade, sobre a intuição, né? Não sei se vocês viram o resultado, mas 75% das mães que responderam a pesquisa, né, disseram que a intuição materna ajudou elas na amamentação, né, um bom percentual. 97% das mães que responderam a pesquisa acreditam na intuição de mãe, então a intuição de mãe é muito forte, né? A gente tem uma intuição, né? Meninas que são mães aí podem dizer, né? E 78% das mães sentiram, né, que a intuição delas, tá, foi abalada por pressões externas, tá? E aí que entra o ponto, né? A gente tem a nossa intuição, certo?
principalmente relacionada aos cuidados do bebê, né? Relacionada ao nosso bebezinho. E a gente tem, né, essa intuição, muitas vezes, abafada, né? Por quem? Por quem que vocês acham? Vamos ver. Quem é que, né, nos atrapalha nesse processo de intuição de mãe? A Josi está dizendo que chorava tanto que as lágrimas caíam em cima da bebê. Ela parecia assustada, que também não dormia. Teve muita dor, né, Josi? Eu não dormia pensando na dor da próxima mamada. Olha só que tristeza, né, Josi? Tinha tanto leite, o bebê ganhava peso, as mamas muito feridas, não sabia onde errava. Quase depressão pós-parto, desisti com um mês. Ah, que pena, Josi. Que pena que tu não teve, né, ajuda para conseguir reverter essa situação. E é uma situação muito comum, né? Muito comum a dor na amamentação e a desistência, porque realmente dor, né, é incompatível com a amamentação. E a dor, ela leva muitas vezes à depressão pós-parto. O índice de mães com depressão pós-parto é maior naquelas, né, obviamente, que tem mais dificuldades na amamentação, principalmente dificuldades relacionadas à dor e lesões, tá? Então o índice é maior, né, obviamente, porque é incompatível, dor é incompatível com a amamentação, tá? Então, meninas, botem as dúvidas de vocês lá na caixinha, tá? Que eu vou reservar o tempo para um tempinho para responder as dúvidas de vocês, tá? Porque senão eu vou me perdendo aqui. Então, meninas, a intuição, muitas vezes, né, ela ajuda, mas muitas vezes ela é falha, tá? E eu percebo isso nos atendimentos que eu faço, de todas as mamães e bebês e famílias que eu ajudo, né? Existem aí o que me intriga muito, porque como que, né? Tem mulheres, tem mães que têm uma intuição tão forte a ponto de estarem, né, com aquela intuição certa, né? E como que tem mães que têm a intuição e aquela intuição tá totalmente errada, né? Isso intriga, tá? Uma das minhas pacientes dessa semana, e ela me chamou dizendo que achava, né, que não tava indo bem, né? Que ela tinha assistido algumas aulas do meu curso, não tinha tido muito tempo, mas que na intuição dela, tá? Ela achava que o bebezinho não estava sendo eficiente na mamada. Que era uma coisa intuitiva mesmo, que ela achava que não estava indo bem. Bebezinho com uma semaninha, tá? E aí eu fui lá e de fato ele estava mamando muito mal, né? Ele estava com um freio curto, mamando com baixíssima eficiência, né? E não tava machucando os mamilos dela, nada, né? Ele mamava, ficava o tempinho dele, dormia, rotina de sono normal, um bebê tranquilo, não chorava, né? Mamava um volume X, mas não era tão eficiente, né? E ela disse que era a intuição dela, assim, que o marido achava que estava bom e que ela dizendo que não, né? E, de fato, a intuição dela estava certeira, né? E já atendi mãe também essa semana, né? Com a intuição totalmente equivocada, achando que estava com baixíssima produção de leite, porque a bebezinha ficava muito tempo mamando, né? Intervalos muito curtos, muitas vezes não fazia sonecas, e a mãe com uma produção de leite ótima, bebezinho mamando bem, só que com frequência de mamadas, né, muito grande, né? Então, mas ela dizendo que na intuição dela, ela tinha certeza que não estava tendo leite suficiente, por isso que o bebezinho ficava mamando com muita frequência, inclusive ela estava complementando algumas mamadas com fórmula na mamadeira, porque ela acreditava na intuição dela que ela não tinha leite suficiente, tá? Mari, ficou salva a pergunta da caixinha? Acho que sim, depois eu abro ali, tá? Para responder. Então, a intuição sozinha, isolada, ela com certeza pode, né, ajudar, mas também pode atrapalhar, porque nem sempre a gente, né, é tão intuitiva a ponto de ter a certeza, né, que aquela situação é uma situação que está indo bem ou não.
Agora, a intuição, né, junto com o conhecimento, eu acho que é, né, um grande fator aí de sucesso na amamentação, tá? O que eu percebo que mães que têm o conhecimento e que escutam a sua intuição, né, e agregam, né, e fazem, né, esse somatório de intuição mais conhecimento, que Nossa Senhora, meu Deus, são mães que estão muito à frente, né, de uma mãe que tem só a intuição ou que acredita muito no instinto, né? Que é a amamentação, ela é instintiva de fato para em torno de 20% das mulheres, tá? Das duplas, né? 80% ela não é instintiva, né? Ela precisa ser aprendida, tá? Instintiva seria assim que, né? Bebê nasceu, mãe deu peito, encaixou de primeira que nem bicho, assim, né? Isso é um instinto, tá? Que nem os bichinhos aí, que os filhotinhos nascem e já vão. Isso é instinto. E conosco, esse instinto funciona em torno de 20% das duplas, né? Que é aquela coisa que a amamentação se inicia tranquilamente só sob o instinto, né? Então, 80% sofre, tá? Então, a gente tem hoje, né, excesso de informações, né, meninas? Eu não sei vocês, o que vocês percebem, né, disso, mas quem vai pesquisar, né, pesquisa um mundo de informação e a gente fica perdida, né? Então, muito se deve, né, a essa intuição errada, muitas vezes, talvez pelo excesso de informação, sim, e muitas informações equivocadas, né? E também pela cultura, né? A gente tem uma cultura aí de não amamentação, né, meninas, tá? Claro que a gente vem mudando, né? Todo mundo sabe que o melhor é a amamentação para a mãe, para o bebê, para a sociedade, para todo mundo, né? Mas a gente tem ainda uma cultura, né, com muitos mitos e tá difícil de mudar, que vocês não imaginam, né? Tá? Eu fiz um roteirinho aqui para a live para não me perder, certo? Então, vamos lá. Eu fiz um apanhado, assim, né, pensando nas duplas que eu atendo, né, por que aquela dupla ali, aquela mãe, aquele bebê, né, por que essa dupla consegue superar as dificuldades e por que essa dupla não consegue, né? Isso não tem só a ver com a intuição, tem a ver, né, são vários fatores, obviamente, tá? Mas o que diferencia, né, aquela mãe que tem dificuldade, que consegue, né, ir atrás e reverter a dificuldade daquela mãe que não consegue, tá? E eu acho que isso passa muito, muito, muito dentro da intuição materna, tá? Tá tudo bem aí, meninas, com o meu som, vídeo, áudio? Só me deem um ok aqui, porque às vezes parece que trava e eu fico falando sozinha, vocês não estão escutando nada, tá? Só me dizem, tá tudo bem, Rô. Se travar, vocês avisam também, tá? Então, vamos lá. Como que a intuição pode ajudar, né? Um dos fatores, assim, que eu sempre percebo, né, das mães que conseguem avançar, estabelecer a amamentação, né, sem maiores dificuldades, ou mesmo com dificuldade conseguem reverter, né, são mães que têm, obviamente, instintos mais aflorados, tá? O que são os instintos de mãe, né? Quais são os instintos de mãe? Não tô falando de instinto da amamentação, né? Porque a amamentação, ela não é instintiva, tá, meninas? Ela precisa ser aprendida, né? Mas os instintos maternos, tá? Mães que têm instintos maternos mais aflorados, né? Ou que essa mãe deixa esses instintos virem para fora, tá? São mães que geralmente conseguem ter mais sucesso na amamentação do que aquelas mães que não têm, né, esse instinto materno, ou que tem, mas que ele tá abafado, que ele tá, né, sufocado, né? Eu quero ouvir de vocês aqui, então, quais instintos maternos vocês acreditam que podem não, que ajudam muito no estabelecimento
de uma amamentação, né, sem dificuldades e sem sofrimento. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque é o seguinte, o que eu percebo, tá, de mães com dificuldades na minha prática clínica? Que muitas mulheres, muitas mães, não deixam os seus instintos se virem para fora, tá? E quando a gente tem instintos de mãe, instintos maternos, né, ou intuição de mãe, que não vai para fora, que não deixa, que essa mulher não deixa aflorar, a gente sabe que pode ter muito prejuízo na amamentação e tem. Eu não sei responder, porque fiz o que pude e não consegui. Tá. Assim, né, meninas, eu não tô dizendo que o instinto materno, tá? Instinto de mãe, certo? Ou a intuição materna é um fator principal para o sucesso na amamentação, tá? Eu não tô dizendo isso. Mas são vários componentes, né? Mas um deles é esse. Eu vou responder para vocês, já que vocês não me respondem, tá? Bom, um deles, que é um instinto materno, tá? Muito forte e que eu percebo que muitas mulheres bloqueiam, é o fato de dar o quê? Colo para o seu bebê. Vocês já ouviram aquela frase clássica, né? Que não dá colo pro bebezinho, porque senão ele fica mal acostumado e ele não vai mais dormir fora do colo, e ele só vai querer colo, e ele vai crescer e só vai querer colo, né? Quem é que já ouviu essa frase? Não dá colo que dá balda. Quem já ouviu? Duvido que vocês não tenham escutado, né? Então, o que acontece, né? O colo, ele faz parte, tá, de toda uma ativação de hormônios, né? Hormônios que auxiliam em muito a amamentação, tá? O colo da mãe para o bebê, né? Ó, já ouvi muito, ó. Duvido que não. E se não ouviram ainda, vão escutar isso, principalmente depois que nasce o bebê, né? Não dá colo que dá balda. A Amanda está ouvindo bastante isso e não concorda. Ótimo, isso aí, tu tá deixando o teu instinto materno, né, falar mais alto do que qualquer pressão externa. O que acontece quando a gente dá colo para um bebê, né? Primeiro que, bom, se o bebezinho, não sei onde eu ouvi essa frase, em algum perfil aí, não sei de quem é, né, mas a gente, né, não sei se vocês já conhecem, se o bebezinho não precisasse de colo, se o recém-nascido não precisasse de colo, ele já nascia caminhando, né? Que nem muitos bichos aí. Então, o colo, né? Ele faz parte do contato mãe-bebê, do cheiro mãe-bebê. Quando a gente dá colo para um bebê, seja porque ele, né, tá chorando por algum motivo e a gente precisa acalmar esse bebezinho, ou seja num momento simplesmente de que ele tá dormindo no nosso colo e ele tá bem ali e eu tô me sentindo bem. Porque, meninas, não sei vocês, né? Mas muitas mães, inclusive eu, a gente acaba, né, ficando com medo de dar colo pro bebê. Né? Porque de fato a gente pensa que, nossa, depois eu não vou conseguir tirar do colo, né? Não vou conseguir fazer ele dormir em lugar nenhum, enfim, né? E o colo, ele ativa uma via muito importante da amamentação, né? Que é da conexão mãe-bebê, da simbiose mãe-bebê. E a gente não tem como estabelecer uma amamentação sem acontecer essa simbiose, que é essa conexão, né? Mãe e bebê, quando estão conectados em um processo de simbiose, a gente sabe que a amamentação tende a fluir com mais facilidade. As mães que não dão colo para seus bebezinhos, né? O colo simples e puro, sabe? Aquela coisa de botar o bebezinho que está dormindo no meu colo e ficar, né, sentindo o cheirinho do bebê e o bebê em contato também, né? No nosso corpo, na nossa respiração, no nosso cheiro, né? O que acontece quando a gente tem isso numa dupla, né?
E dá para ver direitinho, eu percebo claramente nos atendimentos a diferença das mães, né, conectadas com seus bebês que dão colo e das mães desconectadas, né? A diferença na dificuldade da amamentação é bem gritante. O colo, ele faz com que, né, tanto a mãe quanto o bebê relaxem, né? A liberação dos hormônios, né, do bem-estar para a mãe e para o bebê, né, fazem com que diminua o estresse. E aí, o que acontece quando eu tenho, né, hormônios do prazer em alta, principalmente a ocitocina? Eu tenho maior produção e maior fluxo de leite e maior produção de leite, consequentemente. Né? Então, nossa, o que o colo tem a ver com a amamentação? Tem nada a ver, tem muito a ver, guris, tá? E se vocês... Claro que a gente não é bicho, a gente não é animal, a gente não vai ficar 24 horas com o bebê no colo, porque a gente não tem condições, a gente precisa descansar, né? A mamãe precisa descansar. Mas, se vocês tiverem essa noção mínima dessa questão, né, do quanto o colo para um bebezinho, né? E não é assim, eu não estou dizendo que não, mas ele ganha colo, o pai dá bastante colo, tá? Ou a avó. Não, eu não estou dizendo que são pessoas que estão em volta que precisam da colo. É óbvio que essas pessoas vão ajudar nos momentos que vocês vão precisar descansar, dormir, né? Mas quando vocês estiverem acordadas, né, que vocês tenham esse conhecimento de que o colo faz parte do processo de amamentação, justamente porque a gente libera, né, hormônios de bem-estar, de prazer, de estar com a nossa cria, né? E isso faz com que a gente tenha, né, uma maior liberação de ocitocina e, consequentemente, de prolactina, que são grandes hormônios importantes para a produção e para o fluxo de leite, tá? Deixa eu contar para vocês, né, que eu já atendi mães, tá? Sabe as mães tarefeiras? E eu sempre percebo isso, assim, sabe? Eu, claro, vou lá para resolver uma dificuldade, né? Mas eu também preciso ter um olhar mais ampliado, porque a gente sabe que as técnicas, elas, obviamente, né, são um fator muito importante para que a gente consiga estabelecer a amamentação e reverter as dificuldades. Mas a gente tem um combo de fatores, né? Então eu sempre fico assim, meio de butuca ligada, observando o ambiente, o que está rolando ali, perguntando, né? E o que acontece? Tem mãe que só pega o bebezinho para fazer tarefa. Não sei se vocês que já foram mães, né? Ou que estão montando, se vocês, né, se enxergam nesse perfil. Porque muitas vezes, a maioria das mães nem se ligam que isso está acontecendo, tá? Que é a mãe tarefeira, né? Ela só pega o bebezinho para amamentar, que é uma tarefa, né? Dar alimento para o bebezinho é uma tarefa, né? Então a mãe só pega o bebê porque tem que amamentar, a mãe só pega o bebê para trocar fralda, a mãe só pega o bebê para dar banho, né? A mãe só pega o bebê para acalmar porque ele está chorando, né? Então é a mãe tarefeira. E aí eu sempre digo, mas em que momento que tu pega o teu bebezinho e que tu fica com ele, né? Curtindo ele, sentindo o cheirinho dele, abraçando, né? Tipo, assim, aquele momento mais bicho mesmo, né? Tu pega a tua cria e tu fica ali, dá vontade às vezes de lamber, né? Sling é uma boa estratégia para ficar coladinho, né? Que ajuda, né? Facilita o dia a dia de uma mãe. Então, o que acontece? Não sejam mães tarefeiras, né? Tentem, dentro do pós-parto, puerpério, que não é fácil, né? Não serem mães tarefeiras com o bebezinho. Claro que a gente vai, né? Mãe é mãe, precisa fazer as tarefas, né? A lida com o bebê. Mas em que momento que vocês estão curtindo o bebezinho de vocês no colo, tá? São esses momentos, né, que são imprescindíveis para ativar, né, esses hormônios de bem-estar. Hormônios de coisa boa que eu tenho esse bebezinho aqui, sabe? Aquela coisa de bicho, né? Isso faz com que a conexão da mãe e do bebê se estabeleça, seja mais forte, se estabeleça mais rápido, né? Porque a gente sabe que é o seguinte, a amamentação, ela é conexão, tá? Ela é aprendizado
existem várias técnicas para ajudar, né, a mãe e o bebê a conseguirem estabelecer uma amamentação sem sofrimentos, né, sem dificuldades, mas a gente também precisa que, né, essa dupla, vocês com seus bebezinhos, estejam fundidos, estejam bem conectados. Por quê? Porque a amamentação, ela é conexão. E dar o colo, né, para o bebezinho faz parte do processo de conexão e simbiose, né? Mães e bebês que estão desconectados, que não estão nesse processo, né, que muitas vezes estão passando por dificuldades na amamentação, né, fica mais difícil de reverter a dificuldade quando não há essa conexão e simbiose. Fica muito mais difícil, infinitamente mais difícil. E dar o colo, tá? E contato pele a pele. O que é isso, né? Vou dar o colo, eu vou abrir a minha blusa, tirar o sutiã, tirar a roupinha do bebezinho, né? Deixar só de fraldinha, e se tiver frio me tapar, e deixar a gente que nem mamãe canguru, né? Mamãe canguru é isso, contato pele a pele. O contato pele a pele, ele é imprescindível na primeira hora de vida, né, do bebê, se mãe e bebê em condições, tanto cesárea quanto parto, mas também não pode ser só na hora dourada ser falado do contato pele a pele. Na sequência, em casa que o bicho pega, né, que vem a privação de sono, puerpério, que vem a rede de agouro, urubuzá em cima. Então não esqueçam, meninas, tá? Não sejam mamães tarefeiras com o bebezinho de vocês. Sejam mamães que, além das tarefas que são, né, obrigatórias de toda mãe, sejam também, né, mamães que curtem dar o colo para o bebezinho de vocês. Eu já tive várias pacientes, né, que depois de fazer o atendimento, identificar, fazer diagnóstico, fazer as intervenções, né, que eu já parei e tive uma conversa séria, né, com aquela mãe, que eu percebi que aquela mãe estava completamente desconectada com o seu bebezinho. Eu já sentei, e não foi uma, não foi duas, foram várias, tá? E converso e falo claramente sobre isso, e as mães começam a chorar muito, porque elas não se percebem nesse papel, né? Vai só fazendo, vai num amontoado de tarefas, passa dia, passa noite, e a mãe acaba não percebendo essa questão do colo, porque muitas vezes vem gente de fora, né, e diz, ó, não dá colo que dá balda, né? Essa frase, não dá colo que dá balda, talvez a gente poderia mudar, né, para alguma frase, por exemplo, não sei, me ajudem a formular uma nova frase, não dá colo que dá balda, dá colo que dá leite, de repente, né, alguma coisa assim, porque o colo, de fato, auxilia muito na conexão, na simbiose e também nos hormônios da produção e do fluxo de leite, tá, meninas? Ó, a Josi disse que, nossa, era assim, né? Eu tinha medo da dor terrível que iria ficar longe. É isso? Oi, Lavinha, boa noite. Bom, qual é outra situação, tá? Que também, né? Essa é uma situação que é instinto do bebê, tá? É um instinto do bebê, ele vem com isso aí embutido, mas que as mães não conseguem, né, muitas vezes lidar com esse instinto do bebê. Dá colo que dá certo, A Carol, eu adoro dar colinho, mas tenho uma dificuldade. Depois da mamada, eu quero ficar com ele agarrada no colo, mas dele não se aquieta para nanar, fica procurando o peito. Inclusive, chorei sobre isso. Então, é isso que eu vou falar, né? O que acontece? Claro que a mãe tem o cheiro, e tem cheiro de leite, né? E obviamente que o bebê vai... por isso que o colo, né? O colo é uma das intervenções que a gente orienta, tá? Para estabelecer a amamentação. Contato pele a pele e colo, né? Para muitas dificuldades na amamentação, se vocês forem, né, ler artigos, consensos, né? Vocês vão várias vezes ler, né, a orientação de que, né, para aquela determinada dificuldade, pele a pele e colo.
porque faz parte do processo da amamentação, o colo. Porque a gente não tem como desvincular, né? Como que eu vou dar o peito lá, né? Peguei, dei peito e larguei o bebê, sabe? É complicado, né? E, na prática, quem trabalha com amamentação percebe, né? Que as mães que têm essa conexão com o seu bebezinho, têm esse entendimento de que o colo é importante para os dois, né? Não é só para o bebê, para a mãe, né? E para os hormônios maternos de produção também são importantes, tá? Cada um cuida do seu filho, colo sim e muito, isso aí. Boa resposta. Boa frase, né? Então, o que acontece? O bebezinho, ele nasce com o instinto embutido, né? De que o peito, ele vai mamar para obter alimento, né? Hidratação, para matar sua fomezinha, mas também para relaxar. É um local onde o bebê relaxa, porque é prazer. Isso numa condição, né? Obviamente que a gente pensa que não tem dor, não tem lesões, né? Que o bebê mama com eficiência, tá? A gente precisa ter, né? Essas técnicas aí bem ajustadas, porque se tem dor, se tem lesão, se é um bebê que não está conseguindo fazer uma extração satisfatória de leite, aí esse contexto vai ficar prejudicado, tá? Mas o que acontece? O bebê vai para o peito, mata sua fome, sua sede, e ele entra num processo de relaxamento, né? Por quê? Porque a sucção, além de alimento, é prazer para um bebê, tá? O que acontece? O que a gente escuta das pessoas que falam por aí, da rede de agouro? Vamos ver se vocês vão em relação a isso, tá? O bebê mamou, matou a fome, matou a sede, e ele tá ali sugando por prazer. O que vocês escutam? Ou que já escutaram, ou gestante que nunca escutou, mas vai escutar. Quando o bebê entra numa sucção, tá, no peito, de prazer, de relaxamento. Não deixa no peito que o bebê faz teu peito de chupeta. E aí, Carol? E aí, fazer o peito de chupeta? Pois então, o que acontece? Como assim fazer o peito de chupeta, né? Como que o bebê já nasce sabendo que o peito é uma chupeta gigante? Isso é tudo cultura, né? Tudo cultural, tá? Faz o seu peito de chupeta. Então, o que acontece? Se não existisse a chupeta, né? Aquele utensíliozinho, onde que o bebê iria sugar para relaxar? Porque, né? Deixar chupetando deixa ele mal acostumado. Mal acostumado com o quê? Me diz. O bebezinho que tá ali querendo, né? Necessitando, na verdade, de alimento, né? De nutrição, de hidratação e de prazer. Principalmente nos 3 primeiros meses, os bebezinhos, né? Precisam e necessitam de uma sucção de prazer, porque essa sucção de prazer causa bem-estar e relaxamento para o bebê e também para a mãe, porque esse bebezinho vai relaxar e vai ser um bebezinho mais calmo, né? Porque a sucção faz com que o bebezinho, além, né, de estimular aí todos os processos de produção, de fluxo de leite, os hormônios maternos, ele também, a sucção para ele é importante porque faz parte do desenvolvimento cerebral. Então, o que acontece? A mãe que não deixa o seu bebezinho sugar o peito para relaxamento e por prazer, o que acontece, né? Esse bebezinho, a mãe vai interromper a mamada ali, porque não pode deixar chupetar, porque chupetar é um termo estranho também, se tratando de peito, né? Não pode deixar ele ali numa sucção de prazer, porque depois ele só vai querer ficar fazendo isso o resto da vida no teu peito, né? E a mãe que interrompe esse processo, o que acontece com esse bebezinho? Ele vai necessitar invariavelmente de sucção de prazer. Esse bebezinho talvez vai sair, vai chorar porque quer voltar para o peito, porque a mãe interrompeu um processo muito importante para esse bebê, né? Para os dois, tá? Porque também a sucção, né, de prazer estimula a produção de leite, tá? Então, o que acontece? Interrompi a sucção de prazer do bebê, tá? Esse bebezinho, ele pode ficar estressado,
ele vai querer acordar, voltar para o peito, ele estaria já relaxando e daqui a pouco iria entrar num sono mais profundo. Foi interrompido esse ciclo, aí ele vai acordar, ele vai ficar irritado, aí a mãe vai botar no peito de novo, daí ele já não vai, ele vai para o peito meio que dormindo, e não vai mamar, porque não é fome, mas a mãe vai achar que esse comportamento é fome, né? Tudo porque a mãe interrompeu um processo de sucção de prazer do bebezinho, tá? E isso tá muito linkado, né, a essa, né, frase aí, que não é para deixar o bebê chupetando no peito, porque ele vai ficar mal acostumado, né? E o que a gente sabe, tá? O que a gente tem de conhecimento científico, né, e de prática clínica? Que por volta dos 3 meses, o bebezinho perde, tá? Vai perdendo gradualmente, tá? Essa necessidade extrema de sucção de prazer, tá? Com o passar dos meses, das semanas, e aí vai variar de bebê para bebê, né? Tem bebês que são mais, necessitam de uma sucção de prazer por mais tempo, e tem bebês que não. Tem bebês que vão lá, matou a fome, matou a sede, tchau. São bebês objetivos ali, tchau. E tem outros bebês que necessitam de mais sucção de prazer, tá? E vocês precisam entender e conhecer o bebê de vocês, porque nenhum é igual a nenhum outro, tá? E quando o bebezinho de vocês entrar nesse processo de sucção de prazer, vocês até podem tentar interromper esse processo, né? Porque daqui a pouco tem alguma coisa para fazer, tem, né? A vida segue, tá? Mas que daqui a pouco vocês entendam também que se o bebezinho de vocês tem essa sucção interrompida com muita frequência, pode ser que ele vai ser um bebezinho que vai precisar de chupeta, de fato. Porque ele vai ser um bebezinho mais estressado, mais chorão, né? Um bebezinho, por exemplo, está com cólica, com gases, por algum desconforto, ele procura o peito para conforto, né? Ele não quer mamar, ir no peito para mamar, para necessidade, né? De leite, ele vai para o peito para conforto. E se a gente não atende essa demanda do bebê, o que vai acontecer? Esse bebezinho vai, obviamente, ser mais chorão, mais incomodado. Muitas mães acham que é fome, né? Começam a dar mamadeira aí, tá? Simplesmente porque não deixam o bebezinho fazer os seus processos, né? De recém-nascido no peito, tá? Que é a questão da sucção para prazer, conforto e relaxamento, certo? E as mães, né? Até muitas vezes têm essa intuição, tem esse instinto materno que fala lá dentro, que tem a necessidade, né, e sente isso, que precisa deixar o bebê ali, porque ele está necessitando daquilo, naquele momento, naquelas mamadas. Só que daí vem quem, ó, rede de agouro de fora, e diz essa terrível frase, não deixa chupetando, que vai deixar mal acostumado teu bebê. E aí as mães interrompem esse processo intuitivo e instintivo de mãe. E aí a gente sabe que aí já pode também, né, ter uma desconexão, uma perda, né, de uma simbiose tão importante que vai de encontro aos processos de amamentação, tá? Porque a sucção de prazer libera hormônios, né, ocitocina, relaxamento, prazer, né, diminuição do estresse, e aí, o que acontece? Vai otimizar a produção de leite, tá? Já é quase 10h30. Não, falta 9 minutos. Eu vou responder as caixinhas de vocês, tá? Então, cuidem, se cerquem de pessoas ao redor. Primeiro, adquiram conhecimento a respeito dos processos de amamentação, para que, quando vier alguém de fora falar alguma coisa relacionada a esses tantos mitos, que vocês estejam cercadas, né, com o instinto materno de vocês, com a intuição de vocês e também com conhecimento aliado, tá? Conhecimento é poder. Na amamentação, mais ainda, porque vai chegar alguém de fora, vai falar A e vocês vão falar B por isso, isso e isso com fundamento, tá? Então, cuidem, se cerquem, né, de conhecimento, se cerquem de pessoas também, né, dessa rede de apoio que estejam conectadas com vocês, nos objetivos de vocês. É o marido, é a marida, é a avó, é o avô, enfim, qualquer pessoa que esteja ao lado de vocês, conversem com essas pessoas para que sejam, né, de fato, uma rede de apoio, que vocês falem a mesma língua, tá? E que se não for possível falar a mesma língua, que pelo menos vocês consigam, né, expressar
né? O conhecimento de vocês, a intuição de vocês, o instinto de vocês, né? De uma forma que aquela outra pessoa entenda que é um processo de vocês, individual, né? Que o dela é o dela, porque tem bastante vó que acaba atrapalhando, tá? E tá, ao menor sinal de intuição de que algo não está bem, tá? Tem um monte de mãe que tem a intuição que aquilo não tá bem, mas que vai deixando passar, e aí vira uma bola de neve, né? Que não é legal. Então, o menor sinal da intuição de vocês, do feeling de vocês, de que algo da amamentação não está indo como deveria, procurem ajuda, tá, meninas? Procurem ajuda o quanto antes. Deixa eu responder umas caixinhas aqui. Outra coisa, rapidinho que eu vou falar aqui, tem bebê, né, que tem dificuldade de fazer sonecas nos primeiros meses, principalmente ali no primeiro, segundo, no período que está estabelecendo, né, essa sincronia de mamada e sono. Tem bebê que tem muita dificuldade de fazer o soninho fora de colo, tá? Que, né, pensa bem, 9 meses na barriga, depois nasce, e aí tá no mundão, né? Tem bebê que dorme lá, mamou, né, relaxou, largou no bercinho, dormiu, ou no carrinho, né? Tem bebê que não. Então, se conectem ao bebezinho de vocês, vocês perceberem que o bebê mamou, está satisfeito, né? Mas ele dormiu no colo, entrou no sono, vocês largaram, ele acordou, ele pode entrar num ciclo vulcânico de não fazer sonecas, e muitas vezes é necessário deixar esse bebezinho dormindo no colo e fazer revezamento para sincronizar isso no início, tá? Sincronizar mamadas e sonecas, certo? Vamos ver as perguntas aqui. Como ter certeza que meu bebê mamou direitinho? Pergunta a Amanda. Então, primeiro, né? Boa pega, sucção eficiente, tá? Meu método PPS, né? Que eu ensino para vocês. Vou fazer um workshop daqui final de março, que tem o workshop meu sobre o método PPS. Garantir o posicionamento e a pega correta e a sucção eficiente, tá? Depois, né, ver se o bebezinho tá urinando, evacuando, se ele faz sonecas de qualidade entre as mamadas, soneca de qualidade, né, a gente falando de um bebezinho mais novinho, tá, nos primeiros 3 meses, uma sonequinha de pelo menos 40 minutos entre mamadas, né, onde há uma sincronia de mamadas e sonecas, um bebezinho que tá evacuando, urinando em quantidade adequada, conforme os padrões esperados, eu fiz um post sobre isso, tá? E, claro, ganho de peso, né? Média de 20 a 30 gramas por dia, podendo ser de 15 a 20, tá? Desde que todos os outros parâmetros estejam ok. Josi, na cartilha do SUS pré-natal, manda colocar os seios no sol para preparar. O que acha? Eu nem sabia, né, que isso estava na cartilha de pré-natal do SUS. Não é necessário preparo dos seios durante a gestação, não há diferença nenhuma em mães que preparam o seio e mães que não preparam na dor e nas lesões, tá, Josi? Nossa, tá totalmente desatualizada essa cartilha, tá? Mari. Meninas, coloquem as perguntas ali na caixinha. Às vezes parece que nado contra a maré. E agora que estava dando certo, parece que está querendo empedrar o peito. Tá, vamos lá, vou responder, tá? Peraí. Aqui. Vou na ordem. Tenho a prima que deu banho de sol na mama e foi sucesso. Isso aí, ó, Josi, isso aí é ao acaso, tá? Aleatoriamente ao acaso. Não tem nenhuma... Foi coincidência. Ela preparou e não teve dificuldades, não tem relação com o ir para o sol ou não e ter ou não dificuldades, entende? Foi aleatório, foi sorte, digamos assim. Não foi porque ela preparou, né? Você já fez consultoria para os bebês do Dr. Roberto Franklin? Não fiz, tá, Josi? Mas eu sei que ele me indica, né? Segue ele, isso, através dele que chegou até mim. Pode hidratar a areola para prevenir estrias ou só no seio, longe da areola? Só na mama, tá? Na areola e no mamilo não passa nada, só no corpo da mama, tá? Aí pode passar assim para evitar estrias. O que você acha de bebê criança que chupa dedo? Então, o que eu acho? Respondi até uns stories sobre isso, tá, Josi?
Geralmente o bebê que chupa o dedo e que persiste esse hábito de sucção digital por muito tempo é um bebê que não tem a sua necessidade de sucção de prazer atendida no peito, tá? Tanto é que bebês que mamam exclusivamente no peito, sem uso de chupeta, onde a mãe atende todas as suas necessidades do bebê no peito, fome, sede, prazer, conforto, esses bebês, a maioria não faz hábito de sucção digital, e aqueles que porventura fazem, esse hábito não persiste. Já tem estudo científico sobre isso, tá? Então, o que eu acho, né? Dá o peito que não vai ter problema em sugar dedo, né? Agora, entre o dedo e a chupeta, né, para aqueles bebês que não têm o peito, por exemplo, aí a gente pensa que talvez, né, a chupeta possa ser menos prejudicial no sentido de que o dedo do bebê está sempre ali, a chupeta dá para tirar, excluir. Mas sempre tem que pensar, né, o que está faltando para essa criança, né, por que ela chupa o dedo? É falta de algo, né? O que está acontecendo ali tem muito cunho emocional psicológico, tá? Então, né, geralmente tem que entrar aí uma psicóloga nessa situação. Tá, vamos ver aqui. A Mari. Mari, mama parte empedrada, fui pro banho quente, depois pus gelo. Bebê mamando agora, mas parece que continua enrijecida. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui da Mari, né? Aqui, metade da mama macia, outra metade não. Tá. Assim, ó, Mari, se tu não tem febre, tá? Não tem sensação de mal-estar, porque pode. E a mama não tá vermelha, pode ser, às vezes, se tem febre, uma região da mama vermelha é mastite, certo? Início de mastite. Mas se tu só sente que aquela toda a mama tá macia e só uma região tá dura e pedrada, isso é bloqueio de ducto, tá? E às vezes é bloqueio de ductos muito internos ou mais superficiais. O que precisa fazer, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, né? Que a Mari tá agoniada. Então, eu entendi que é essa região aqui tua que tá empedrada, né? O que tu vai fazer? Tu vai direcionar o bebezinho, meninas, vai acabar aqui. Eu já vou dar tchau e vou terminar com essa pergunta. Bota o bebezinho na invertida, direcionando o queixinho para cá, e a massagem é pressionando e escorrendo assim o dedo, ó, para desbloquear o ducto. É bloqueio de ducto, tem post meu sobre isso, tá, Mari? Meninas, obrigada por ficarem aqui comigo essa noite. Um beijo, boa noite, boa semana. Fiquem com Deus. Quinta-feira eu tô aqui de novo.